A origem do pecado. Muitos evangélicos, católicos, cristãos pelo mundo inteiro, às vezes se pegam imaginando o que teria acontecido se os primeiros seres humanos, Adão e Eva, não tivessem pecado. Se não existisse aquela serpente ou se Eva não tivesse sido seduzida por ela, o que teria acontecido? Como seria a humanidade nos dias atuais? É dito que até aquele momento não existia o falecimento, nem doenças, nem os animais que hoje comem carne, os carnívoros, se alimentavam assim. O leão e o tigre, eles eram dóceis como um animalzinho doméstico, feito para servir ao homem. Mas por causa do pecado, tudo isso mudou. O mundo que até então estava em perfeita harmonia, mudou da água para o vinho, a partir do momento que Eva foi seduzida pelaquela serpente. Mas que serpente era essa? Qual a sua origem? Poderia ser ela um anjo caído? A Bíblia relata seres com feições semelhantes a de répteis, semelhantes a cobras, e não fala bem desses seres. Nós vamos ver os detalhes disso junto com uma nova descoberta que está sendo notícia no mundo, numa mídia americana. Traduzindo literalmente para a nossa língua, diz o seguinte: últimas notícias. Algo parecido com monstros foi encontrado nas profundezas de uma pirâmide egípcia. Pela primeira imagem que você está vendo, meus nobres e queridos irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, mas por essa imagem nós vemos claramente que isso parece ser seres de outro planeta. E como eu sei que você está curioso e nós não temos tempo a perder, pegue o restinho de dobradinha e vamos iniciar o nosso quadro. Está cada vez mais clara a existência dos extraterrestres no Antigo Egito. Para outros, esses extraterrestres nunca vieram de outro planeta. São o que as Sagradas Escrituras chamam de anjos caídos. Anfíbios e répteis, rostos onde lembram rãs, largatos que têm rosto de serpentes. Talvez seja da mesma história bíblica, onde havia um ser que seduziu Adão e Eva, e como castigo passou a rastejar. Apocalipse 16:13 diz o seguinte: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 14. Tem espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, ou seja, nas lideranças. A finalidade é a de reuni-las para a batalha do grande dia do Criador Todo-Poderoso. O próprio Filho de Deus também pode ter se referido a eles. Em Mateus 12:34 a 35, está escrito o seguinte: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. É interessante analisarmos o que está escrito aqui. Pode ter sido só um desabafo para algumas pessoas? Pode. Mas quando ele classifica raça de víboras, parece falar de toda uma espécie. Quando ele diz que são maus, também parece confirmar isso, que vem de uma origem, de um tipo de ser. São raças de víboras e que são maus, e que não vão jamais dizer coisas boas, pois o seu coração está cheio de maldade. Então, quando olhamos também para os seres que nos apresentam como alienígenas, classificados como um tal de Grey, você também vê os seus olhos muito sombrios. Esses olhos sombrios, é-nos dito, e os antigos sabiam bem disso, que os olhos são a janela da alma. Quem é bom observador sabe pelo olhar da pessoa se ela está feliz, se ela está entediada e se ela tem ódio. O ódio, até para quem não é observador, se percebe rapidamente quando a pessoa está com um olhar mau. O mesmo olhar que podemos observar na pintura de Alexandre Carbanel. Um olhar de maldade, um olhar de vingança, de ódio puro. Será que de fato o que Cristo falava era dessa descendência? Que talvez tenha se originado do cruzamento das mulheres mortais, filhas dos homens, com os filhos de Deus, os anjos caídos? Muitos acreditam que sim. Partindo agora para o Egito, nos dias atuais, uma expedição às profundezas de uma pirâmide egípcia descobriu-se algumas imagens de criaturas monstruosas. Estas descobertas foram feitas por uma equipe de pesquisadores lideradas pela renomada egiptóloga doutora Sarah Williams. Isso gerou fascínio e especulação em todo o mundo. A expedição, financiada pela Sociedade Arqueológica Nacional,
pretendia originalmente explorar câmaras desconhecidas de antigas estruturas. No entanto, o que encontraram superou todas as expectativas, aninhando-os numa câmara anteriormente escondida. Enterrados sob camadas de areia e detritos, jazem os restos mortais de uma criatura que desafia a explicação convencional. A doutora descreveu a descoberta como surpreendente e desconcertante. Criaturas estimadas em milênios de idade apresentam características que sugerem uma mistura de características reptilianas e mamíferas. Suas enormes estruturas com membros alongados e crânios formidáveis levaram alguns especialistas a especular sobre seu possível papel na mitologia egípcia antiga ou em práticas ritualísticas. Essa descoberta desafia a nossa compreensão das civilizações antigas, comentou isso a doutora Williams. A preservação meticulosa dessas criaturas dentro da pirâmide levantam questões intrigantes sobre o seu significado para a cultura que construiu essas estruturas monumentais. A descoberta dessas criaturas provoca uma reavaliação das antigas crenças e práticas egípcias, sugerindo uma complexa tapeçaria de motivos religiosos e culturais ainda não totalmente decifrados. À medida que os investigadores documentam e analisam meticulosamente essas estruturas, o mundo aguarda ansiosamente por mais informações sobre esses enigmas. Tudo isso promete remodelar a nossa compreensão sobre civilizações antigas e da sua relação com os reinos místicos que continuam a cativar a nossa imaginação. Eu tenho certeza que vocês, meus nobres queridos irmãos, principalmente para aqueles que são de 80, 84 como eu, devem ter percebido a enorme semelhança dessas estátuas, principalmente essa aqui, com as estátuas que nós vimos no anime Thundercats. O ser que se considerava a reencarnação do mal se chamava Mu-Ra. Ele morava também em uma pirâmide negra, e nessa pirâmide ele tinha várias estátuas muito parecidas com isso aqui. E eles eram os antigos deuses venerados por ele. A partir de um tipo de invocação que o Mu-Ra fazia, esses seres liberavam poderes e eles se transformavam, como ele mesmo dizia, saindo daquela forma decadente, mumificada, para se transformar em Mu-Ra. Infelizmente, a tática que nós conhecemos bem aqui, usada pela grande mídia, ferramenta principal dos donos do sistema, ela fez a cabeça das pessoas e ridicularizou tudo que é espiritual, fazendo com que quem acredita nas coisas espirituais pareça um ignorante, e que o bacana, o avançado, o inteligente é negá-las a todo custo. Sendo assim, eles têm hoje o espaço ideal e perfeito para ampliar uma certa agenda que nós conhecemos bem. Olhando para trás, como você viu agora no desenho do Thundercats, nós podemos entender bem como isso aconteceu, porque desde pequeno fomos acostumados a essas coisas e elas foram normalizadas. Tenho certeza que se alguém falasse esse tipo de coisa naquela época, onde éramos ainda crianças, nós riríamos do que foi dito. Afinal de contas, nós sabíamos que tinha um Lion para combater com a espada justiceira, usando o olho de Tandera que tudo vê. É mensagem subliminar que não acaba mais, mas nós não percebíamos e até hoje tem gente que luta para não ver. Eu não posso, meus irmãos, garantir para vocês que essas imagens em si que a gente está vendo seja de fato de uma descoberta. Parece ser. Mas os usuários, os internautas dos Estados Unidos, dos americanos, eles estão muito mais avançados em inteligência artificial. Então, se isso aqui for fruto de inteligência artificial e seja uma matéria fake, nós não podemos afirmar com 100% de certeza. Mas as imagens em si não mudam o raciocínio desse vídeo, porque se olharmos, por exemplo, para a esfinge, nós vemos uma mistura humana, né, rosto humano, com um animal, ou seja, um ser híbrido. Também se olharmos atentamente para esse monumento de 73, quase 74 metros de comprimento e 6 metros de largura, se olharmos para esse turbante que eles usam, que é o mesmo que o faraó também usava, você vê que tem uma serpente, né? Lembra muito uma serpente. E a serpente era muito adorada por esses povos. Eles a consideravam sábia, consideravam aquele animal sagrado. E tudo isso tem um motivo, meus irmãos. A origem é uma só não vê quem não quer. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. O que você acha, meus nobres e queridos irmãos? Seja as imagens montadas por inteligência artificial ou não, tudo o que foi falado aqui, que nós encontramos na Bíblia, a adoração dos egípcios à antiga serpente, e não é só eles, tem vários povos também, eu pergunto a você, é uma mera coincidência, meus irmãos? Ou existe, de fato, esse tipo de pessoas, vamos colocar assim, para não sermos acusados de nada, esse tipo de ser, está realmente no meio de nós? Poderiam eles estarem no mais alto controle do planeta Terra, nas mais tradicionais famílias? Há pessoas até que acreditam que eles nem sequer falecem, apenas trocam a pele dos seus corpos. Enfim,
Talvez isso nunca saberemos. Com as regras de hoje a gente não pode nem sequer chamar, citar, né, para evitar ganhar um carimbo aí da Wikipédia e ter o alcance ainda mais limitado. Enfim, a gente vai acabando por aqui e agora é a sua hora de brilhar, meu irmão. Quero saber a tua opinião. O que você considera que sejam todas essas tais coincidências, meus nobres? Deixa aí, faço questão de ler e agradeço a cada um de vocês por sempre acompanhar aqui o canal. Se você acha importante o trabalho, não deixe de compartilhar, deixar aquele likeão, comentar e se puder se torne um membro, isso também ajuda muito o canal. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!